Quando a gente vê um ambiente maravilhoso como esse, a nossa imaginação flui, né? Eu estou aqui no Magazin para mostrar para vocês a diversidade que tem aqui de mesas, cadeiras e ambientes como esse. Isso mesmo, aqui no Magazin tem muitos móveis, mesas, cadeiras, também tem aparadores para fazer o seu ambiente ficar muito mais bonito e agradável. Agora eu vou mostrar tudo para você, como é que você pode fazer algumas mudanças aí na sua casa, como é que você pode adquirir móveis que pode aí mudar a cara do seu ambiente. E para me ajudar nessa, não tô sozinha não, aqui a arquiteta Rafaela Verbicaro vai me ajudar. Seja bem-vinda, Rafaela. E olha, a gente já tá num outro ambiente aqui, né, Rafa? Exatamente. E a gente já vê uma outra cor, a gente já vê um outro designer. Rafa, primeira coisa que eu quero saber, tamanho de mesa quando eu quero fazer a minha sala de jantar. O que eu preciso imaginar para eu cronometrar, para eu arquitetar, na verdade, a minha sala de jantar? Então, isso é uma pergunta importantíssima, porque muitas vezes a pessoa pensa somente no tamanho da mesa. E na realidade a gente tem que pensar no tamanho da mesa, mais a circulação na volta da mesa, né? Então a gente tem que pensar no tamanho do ambiente que a gente tem, o tamanho da mesa e as pessoas sentadas na volta e ainda as pessoas circulando em volta. Eu vou até arrumar aqui, a gente pode continuar, Rafa, só vou arrumar seu microfone. Obrigada, entendeu? Sim. Então, quando a gente está pensando nesse ambiente, a gente pode perceber, inclusive aqui, né, que a gente tem o tamanho da mesa em si, né? E essa é uma retangular, exatamente, né? É uma mesa retangular que normalmente tem aqui 1 metro, 90 centímetros a 1,10 m, 1,20 m, que é normalmente os tamanhos padrão. Esse tamanho exatamente, aqui. Por 2 metros, né? Aqui pra gente sentar 6 confortavelmente. A gente tem que lembrar que a gente senta exatamente, e a cadeira abre um pouquinho, né? E dependendo da configuração da sala, a gente ainda tem que pensar que as pessoas vão circular na volta para, por exemplo, pegar alguma coisa que esteja na cristaleira, que esteja no aparador. Sim. Esse ambiente aqui tá confortável então, né, Rafa? Exatamente. Eu tenho um ambiente livre para poder passear, por exemplo, eu vou pegar aqui para servir. Isso. Eu tenho um ambiente todo para poder fazer isso aqui sem incomodar, sem se bater. Exatamente. Você pode pensar, né? Se a tua mesa tem, por exemplo, 1 metro de largura, você pode pensar em mais 1 metro de folga. Ah, ótimo. Então eu posso calcular assim, o tamanho da minha mesa mais um metro para cada lado, para que você tenha folga na hora da circulação. Quando a gente tem essa composição aqui de mesa livre, né? Com que eu tenho todos os lados. Porque a mesa retangular, por exemplo, ela é muito utilizada, principalmente em apartamentos menores, encostando uma das cabeceiras na parede. Né? E aí, óbvio, você considera essa medida de 1 metro dos outros 3 lados que estão sobrando. Aí a gente lembra também que às vezes tem mais de 6 pessoas em casa. Exatamente. E a gente faz aquela empurradinha assim pra colocar mais uma pessoa aqui. Cabe, não cabe? Cabe sim, dependendo do tamanho da mesa. Essa aqui, por exemplo, ela é uma de 6 muito confortável, que tranquilamente caberiam 8. Ah, porque a gente pode arredar, né, como se diz o paraense. Exatamente. A gente chega um pouquinho pra cá, a gente coloca mais uma aqui. Mais uma de cada lado. Tranquilamente. Perfeito. Agora, uma coisa assim que eu gosto, na verdade, Rafa, é essa mesa por ser de vidro. Fácil a limpeza, né? A gente, sim. E também a gente pode utilizá-la assim no nosso ambiente. Essa aqui tá branca, né? Só que tem aquelas transparentes, então são fáceis de para poder limpar e combina com muita coisa. Exatamente. Né, essa aqui é uma mesa neutra, né? Então, o formato retangular, ele é um formato muito clássico, como a gente chama, né? E ela é muito bacana porque ela é uma mesa neutra. Então, ela é uma mesa em laca com o vidro em cima. Né? Mas, apesar dessa configuração do tampo mais clássico, ela tem um pé já puxando pro contemporâneo, né? Com serralheria, metálico, né? Exatamente, no metal bronze, inclusive, que é uma tendência. Né? E isso já traz o ambiente um pouquinho mais pro contemporâneo. Dá pra misturar com várias coisas. Eu até percebi que essa cadeira, ela é clássica por ser de tecido. Exatamente. Mas ela já tem um design diferente nos pés. Um pezinho pés. mais diferente, exatamente. Esse pé aberto, né, com a fixação central e ainda com a mesma serralheria que a gente encontra na mesa. Então, essa é uma mesa com cadeiras indicadas para um ambiente um pouco maior, né, Um pouco maior, exatamente. Eu preciso ter um ambiente. Porque, na verdade, na sala de jantar a gente nunca tem só a mesa, né? Como a gente tá vendo aqui, tem o aparador. Tem o apoio da mesa, né? O aparador, uma cristaleira. Tem o outro aparador ali. Exatamente. Olha, agora a gente vai para um outro ambiente, conhecer um outro modelo de mesa, que é essa mesa tradicional. Pelo menos, eu acho essa mesa redonda fabulosa. Por quê? Pra mim parece
que diminui o espaço, a concentração de pessoas, porque não tem as quinas. Eu tô exatamente, certa, é exatamente Rafa? isso. Enquanto ali a gente tem uma retangular que para apartamentos maiores funciona muito bem, né? Aqui a gente tem uma mesa redonda que para apartamentos pequenos é um coringa maravilhoso. Sim. Né? Porque ela não tendo as quinas, a tua circulação na volta dela fica muito mais tranquila e em qualquer cantinho do apartamento ela funciona. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mesa oficialmente de 4 lugares, Sim. mas que a gente já conseguiu aqui colocar 5 cadeiras. E dava pra colocar mais, E dá né? pra Se a gente, colocar, apertando um pouquinho, aperta mais um exatamente. pouquinho, colocamos mais uma cadeira ali. Exatamente. Agora, Rafa, a gente vê aqui uma composição bem diferente, que são cadeiras de designers diferentes e de cores diferentes. Me explica como é que funciona Isso. essa mistura. Então, essa mistura, o que é o ideal quando a gente tenta misturar coisas? É a gente ter um elemento em comum, né, de toda essa mistura, que aqui no caso é o material das cadeiras, que é o mesmo, apesar delas terem todas modelos e cores diferentes, né? Então, o que faz o link das cadeiras é o material. E a gente dá essa brincada para um ambiente mais jovem, mais despojado, né, mais diferente, a gente consegue dar essa brincada com as cadeiras. Aqui diminuiu até a cor, mas eu poderia até usar muito fácil várias cores aqui em cima dessa sem mesa, dúvida né? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? A gente poderia ter várias outras opções numa mesa toda de madeira, numa mesa de tampo neutro como essa, brincando cada vez mais com os modelos de cadeira. Que aqui, tirando a cadeira preta, que ela é um pouco mais forte, né? Ela dá um pouco mais de presença, a gente tem todas elas num tom mais pastel, o que também é um componente em comum de todos os modelos. Agora, sabe o que eu fico pensando, Rafa, para aquelas salas de jantares, assim, que é bem aquele cantinho, aquele L, assim. Isso aqui fica perfeito, né? Fica. Só que aí eu não tenho a circulação atrás daquela última cadeira que sempre fica Exatamente, no cantinho. é só a circulação mesmo para a pessoa chegar. E como é que eu ia medir, então, a circulação para colocar, por exemplo, eu tenho uma sala pequenininha, eu quero medir, será que eu consigo colocar uma mesa nesse lugar? Como é que eu faço para uma mesa redonda, Então, Rafa? para esse cantinho, né, imaginando que a mesa não vai ficar solta, vai ficar mesmo num cantinho, para esse cantinho, você pode imaginar aí um pouquinho de uns 70 centímetros. Aquele C. Exatamente. Naquele C que fica no canto, 70 centímetros é o suficiente, que é o espaço de eu puxar a cadeira para trás e sentar. Sentar Eu não preciso. confortavelmente. O 1 metro que a gente falou ali é para passar mais alguém atrás de mim. Se não vai passar ninguém atrás de mim, 70 centímetros é o suficiente. Tá suficiente. E olha, aqui tá linda essa mesa também, gostei. Tá usando muito laca com madeira, né? Aqui a gente deve que é laca, mas tem um tampo de madeira por cima da laca. Exatamente. O tampo aqui, ó, ele protege a laca, né? A laca é um tratamento na madeira, mas o tampo em cima ele protege um pouquinho legal. mais, né? Olha, a laca com madeira ela é um clássico, É. né? Ela funciona muito para vários estilos de cadeira, de composição de espaço. E essa mesa não é uma mesa considerada grande, né? A gente Não. pode colocar um porte médio, né? Sim, Ainda tem sim, menores, sim. mas é um porte médio. Agora a gente Isso. vai ver uma outra, que é uma mesa também pequena, porém quadrada. Isso. Para que tipo de ambiente eu posso adaptar essa mesa, Rafa? Olha, apartamentos pequenos também, nesta mesa especificamente, no tamanho que ela tem, né? Apartamentos pequenos também funcionam muito bem. A gente criar o que a gente chama de canto alemão, né? Que é exatamente ela Encostar ficar na num parede. Lzinho, ou encostar na parede, ou deixar ela num cantinho, Entendi. fazendo cadeiras, fazendo bancos, fazendo um mix de coisas para eu ter as pessoas sentadas no L. E além dos dois outros lados. Agora, do jeito que tá aqui, eu fico pensando naqueles apartamentos, por exemplo, eu tenho uma parede aqui, Sim, eu encosto. exatamente. E detalhe que eu ainda posso usar mais uma pessoa Pode usar aqui. mais a cabeceira. E aí, onde são 4, sentam 5. Então, essa mesa aqui, por exemplo, uma mesa de 4 lugares, mas que podem sentar aqui 6 pessoas, né? Sim. Se eu colocar uma aqui e uma Sim, outra ela ali. solta, sentam 6, ela na parede sentam 5 Olha, tranquilamente. mais uma vez a gente vê Ó, a laca exatamente. com vidro, né? E o canto boleado. E o né? canto Que além de boleado. trazer segurança para quem tem criança, para quem tem idoso muitas vezes na família, né? Que tem que se preocupar com os cantos, é uma Diminui outra espaço opção. também, né? Exatamente. Agora, o que eu fico pensando aqui, Rafa, no caso dessa mesa, então, por exemplo, eu não poderia trazer a comida para ser servida aqui porque o espaço é pequeno.
Aí aqui necessariamente eu precisaria de um aparador. Exatamente. Como aquele ali funcionava? Funcionava assim. Você pode usar um aparador na laca, já que o tampo da mesa é em laca. Você pode usar um aparador em madeira ou com elementos em madeira, já que o pé dela é em madeira. Olha, tem até um outro aparador aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar. Esse é pequenininho, eu acho que funciona. Mostrando aquela mesa ali, que é uma mesa pequena. Exatamente. Eu tenho esse aparador aqui, que também é pequeno, ainda fica o local aqui das bebidas. Isso. E eu tenho esse aparador que pode funcionar até de rodinha, ele é maravilhoso. Exatamente, ainda serve de coringa pra levar pra vários espaços. Pra levar pra Com a vários mesinha espaços. redonda, ele também fica muito legal. Sim, por exemplo, eu vou servir, ele fica na cozinha, por exemplo, aí eu vou levar ele até a sala Exatamente. pra eu servir os meus E convidados. ele pode ser um barzinho também no canto da sala, com uma bandeja de bebidas, uns copos, uns bombonzinhos, umas coisas que no momento de um jantar com mais gente dá um coringa pra colocar. Que ótimo. A gente vai falar agora da base daquela mesa ali, que é diferente dessa. Essa tem uma base, que é uma base sólida, não uma base fechada. Mais central, mais fechada. Aqui eu já tenho uma base completamente aberta, que é exatamente para eu chegar essa cadeira. E isso também precisa ser pensado para ambiente pequeno, né? Exatamente. Porque aqui nesse caso, olha, terminou de jantar, eu posso fechar. Isso. Naquela ali, no caso, eu não posso. Na redonda, eu não posso fechar. Exatamente. E essa base especificamente, que é essa base em cruz, a gente consegue usar as cadeiras tanto assim, quanto assim. Dependendo do arranjo do apartamento, né? A gente consegue arrumar as cadeiras de vários jeitos diferentes. Ah, entendi. Olha, até posso fazer assim, né? Aí eu viro essa aqui, olha. Isso. Vamos fazer assim e a gente deixa arrumada assim. Exatamente. Economiza o espaço, né? Porque a cadeira entra. No caso da redonda, eu não posso entrar com a cadeira exatamente. Porque a base dela é fechada. Isso, aí tem que dar uma seguradinha, né? Mas ficou perfeito. Agora a gente vai para esse outro ambiente aqui, que já é um ambiente muito mais clássico. E essa eu tenho uma autêntica mesa quadrada, de porte médio, né? Ela é quadrada. Exatamente. E agora, o que eu fiquei encantada com a cadeira, o estilo da cadeira. Bem clássico. É bem clássico. Exatamente. É daquele tecido cru que eles falam, né? Exatamente. É um linho cru, né? Com os botões, né? O captonê em botões, que a gente chama, que é marca do estilo clássico, né? Apesar do pé de madeira aparente, que também deixa ela muito elegante, o tecido cru, os botões, o captonê, deixa ela preparada para um grande evento. Agora, para esse tipo de cadeira e esse tipo de mesa, eu acho que a gente teria um problema em colocar outra cadeira aqui. Sim. Porque não entraria. Exatamente. No caso, eu deveria usar todo mundo já sentado, né? Isso. Mas exatamente. Aqui, nesse caso, por exemplo, aqui sentam 8 pessoas. Isso, sentam 8 no momento de um jantar, mas na hora de armazenar as cadeiras, para armazenar as 8 aqui, tem que dar uma afastadinha em todo mundo. Né? Se todo mundo ficar um pouquinho afastado, cabem as 8. Ou ainda, você acomoda as 6 aqui e deixa as 2 num cantinho com uma mesinha. Pode usar um banquinho, né? Pode usar um banquinho, bancos, um puff, exatamente. Um puff. Olha, e aqui agora a gente vê as quinas, né? Então, essa aqui precisa de um ambiente maior para poder usar essa mesa, Precisa. né, Rafa? A mesa quadrada, ela é a mesa que precisa de mais espaço para ela existir. Eu até pensei que da retangular para essa quadrada, eu acho que essa precisa de mais espaço. Precisa de mais espaço, né, sim, sim. A mesa quadrada, via de regra, ela precisa estar centralizada de fato num espaço, né? Porque você encostar na parede uma mesa quadrada, você perde muito espaço da mesa, você vai perder 2 lugares. E não consegue alcançar também, Exatamente. Né? A mesa quadrada, quando ela é muito grande, o tamanho dessa aqui é perfeito, porque você consegue alcançar o que está no centro, né? Se ela for muito grande ou se ela estiver encostada na parede, não fica funcional de você alcançar o que tiver na mesa. Então, para a quadrada, de fato, tem que ser uma sala de jantar de um tamanho bom, para que ela fique centralizada, o destaque, né? O ponto focal da sala mesmo, com lustre bonito, com cadeiras bonitas e todo mundo circular na volta. E aqui também eu já vejo um aparador que agora distorce um pouco do clássico que eu tô vendo aqui. Já utiliza a madeira e a laca, né? Isso. Distorce um pouquinho, mas ainda vem esse espelho mais clássico também, que eu acho super romântico. Na realidade, a madeira, ela é um material muito nobre, né? Então, a madeira é meio que um coringa em termos de arquitetura de interiores, em termos de decoração, que você pode adaptar a madeira para vários estilos. Né? Então a madeira entra num estilo mais clássico, a madeira entra num estilo industrial, a madeira entra num contemporâneo. Então, dependendo do que tá na volta, o móvel de madeira ele vai se adaptar. Agora eu vou fazer uma pergunta, vem pra cá, Rafa.
quando eu for decorar a minha sala de jantar, tô fazendo a minha sala de jantar, escolhi a mesa quadrada, agora eu vou escolher um móvel. Qual a diferença? O que eu preciso pensar entre cristaleira e um buffet, por exemplo? O que eu posso escolher e o que eu tenho que pensar na hora de escolher? Porque é muito difícil você escolher os dois, né? A maioria das pessoas escolhem entre a cristaleira ou o aparador. O aparador, o buffet, né? E o que você indica? Como eu devo pensar na hora de comprar isso? Então, essa dica, na realidade, ela é extremamente valiosa. Por quê? Para todo mundo que vai comprar, que vai pensar na sua casa, na reforma, né, na decoração da sua casa, você precisa pensar no uso que aquele espaço vai ter e em como é o teu dia a dia dentro da casa, né? Então, como são os jantares que eu tenho em casa? É um jantar onde a comida vem para mesa? Ainda eu tenho uma mesa que comporta todos os pratos aqui? Comportaria. Exatamente. Então, assim, se eu precisasse escolher, né, entre a cristaleira e o aparador, pensando que o aparador é de fato um apoio para a mesa, para eu colocar os pratos e as bachelas aqui nesse topo no momento de um jantar, e eu tenho espaço na minha mesa para colocar isso na própria mesa, eu posso optar pela cristaleira como armazenamento das minhas taças. Já que eu não tenho o espaço das minhas taças, então eu poderia... E aí a gente pode até pensar que como esse é um móvel vertical, eu ocuparia menos espaço do que esse. Exatamente. Que é horizontal e ocuparia mais espaço. Por outro lado, eu não tenho muitas taças, né? Eu não sou uma pessoa que ganhou muitas taças de casamento, essa coisa assim. Tenho muitos pratos, tenho bachelas, ou ainda, minha cozinha é pequena, preciso de um apoio para coisas da cozinha. Esse móvel vale mais a pena, porque fica tudo fechado, eu não preciso, né? Tá bagunçado dentro, ninguém vai saber. Né? E vai servir de apoio para louças, para coisas que precisam ficar guardadas. E em cima, caso não tenha necessidade desse apoio para a mesa, você pode fazer uma decoração bonita, ele pode servir de bar, doces, garrafas, doces. Né? Exatamente, o cantinho do café, o cantinho do bar, fica tudo aqui. Ai, que legal. Gostei da ideia, viu, Rafa? A gente continua aqui pro nosso último ambiente, Rafa. Continuamos nessa mesa quadrada, porém a gente já vê que é uma mesa bem menor do que aquela. Exatamente. E boleada aqui nos cantos, né? Exatamente. Ocupa menos espaço. Então, pra quem quer uma mesa quadrada, essa aqui também é bem indicada. Exatamente. Inclusive, pra quem, né, tem o espaço de deixar a mesa quadrada um pouco mais solta, ela não necessariamente precisa ter 2 e 2 cadeiras. Ela pode ser arrumada numa mesa de 4 com cada cadeira de um lado, sem problema nenhum. A gente poderia até fazer aqui pra gente ver. Exatamente. No momento do jantar, a gente consegue fazer isso, só tem que tomar cuidado por conta do formato do pé dela especificamente, que pra armazenar a gente já não consegue. Mas na hora de sentar a gente consegue. Preparo o meu jantar assim. Exatamente. E depois eu faço a entrada das cadeiras. Exatamente. Aí depois a gente armazena de outra maneira. Ai, que ótimo. E agora a gente fala mais uma vez. É incrível que quase todos os modelos que a gente viu é tudo com tampo de vidro, Isso, né? exatamente. E há um tempo atrás a gente usava muito laca sem esse tampo de vidro. Isso, né? Na realidade, o tampo de vidro, ele é um tampo neutro, né? Que protege a laca. No dia a dia, né, numa cozinha funcional, numa sala de jantar funcional, onde a família usa, criança, né? A gente sabe que a laca, ela pode riscar, uma faca, uma coisa, ela pode riscar. Então o vidro faz essa proteção. E como ele é um vidro neutro, a gente praticamente não percebe que ele tá aqui. E agora a gente falando dessa cadeira, eu achei ela lindíssima, também acho clássica, contemporânea. Mais um clássico, exatamente. Neutra clássica, né, com esse formato do encosto em medalhão, que a gente chama, arredondado, e ela é uma cadeira extremamente confortável. Agora, Rafa, eu fico pensando o seguinte, quando eu for fazer a decoração na minha sala, se eu tiver madeira, eu necessariamente tenho que pensar em uma outra coisa que tem madeira na minha sala ou não? A madeira combina com várias coisas? A madeira combina com várias coisas. Assim, em qualquer decoração, é sempre legal que as coisas do nosso ambiente conversem, né? Então, essa cadeira por si só, ela é uma cadeira muito neutra e muito clássica. Então, se eu só tiver madeira aqui, ela vai funcionar. Né? O que a gente tem que pensar é no estilo geral do apartamento. Quando eu digo que as coisas têm que conversar, é meio que isso. Sim. Se eu tô escolhendo uma cadeira que é mais neutra, mais clássica, né? Tomar cuidado, por exemplo, para não usar muito cristal, colorido, né? É uma coisa mais industrial, por exemplo. Com essa cadeira não vai conversar, né? Elas não fazem parte do mesmo estilo, entendeu? Diferente de uma cadeira mais neutra, que aí as possibilidades são maiores. Mas esse modelo especificamente, ele tem uma cara, né, um pouco mais clássica. Então vale você combinar com um lustre um pouco mais clássico, né? Com um formato de mesa um pouco mais tradicional. Entendeu? Então,
tomar cuidado com essas misturas muito grandes, né? O industrial com uma mesa com uma cadeira muito clássica. Então, a dica é encontre o seu estilo, né? Baseado naquilo que você já tem na sua casa. Deixa eu ver como é o meu sofá, como é a iluminação da minha casa, como estão os meus lustres. E aí, a partir disso, eu posso chegar a um acordo para eu poder colocar e incorporar alguns elementos na minha decoração. Exatamente. E a cadeira faz toda a diferença. Por exemplo, se eu tiver uma mesa dessa e eu colocar umas outras cadeiras como essas aqui industriais, eu já fico num estilo mais arrojado, exatamente. Né? E a mensagem que a casa vai passar é de uma personalidade mais jovem, mais despojada. E aqui eu já coloco um estilo mais clássico, exatamente, mais adulto, exatamente. né? Então, tudo começa, né, num projeto, numa reforma, né? Quando a gente pensa numa casa, em mobiliar uma casa, tudo começa de quem é essa casa? Quem é que vai morar nessa casa? Qual é a dinâmica dessa família? Né? Qual é a personalidade dessas pessoas? E a partir daí você faz as escolhas. Ai, que legal, Rafa. Eu amei o bate-papo, as dicas. Muito obrigada. Imagina, viu, eu que agradeço. Adorei também. Olha, a arquiteta, a Rafaela, esteve aqui nos dando várias dicas sobre como você pode aí misturar cadeiras, mesas no seu ambiente, como usar aparadores, como melhor escolher aí a mesa para o seu tipo de ambiente. Então, se você gostou, aproveita e comenta aqui pra gente. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que no Magazan tem uma infinidade, gente, de cadeiras, de todos os preços, de todos os modelos, de vários ambientes. Muito obrigada, Rafa. Imagina, eu que agradeço. E você pode passar por aqui para conferir. Se você for reformar o seu ambiente, se você quer redecorar o ambiente, às vezes uma cadeira só vai fazer toda a diferença. Então vem pra cá pro Magazan, tem várias opções para você escolher e aproveita as dicas que a Rafa deu para você. Vem pra cá pro Magazan.